Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio e hoje para refletir com vocês acerca de um episódio que está registrado no segundo livro das Crônicas e que diz respeito à reação de Josias, rei de Judá, no momento em que o profeta Eusias lhe apresenta um livro encontrado, perdido no templo. A reação de Josias foi uma reação extremamente enfática, incisiva, e a partir daí, Josias, inicia todo um processo de reforma religiosa, de reforma espiritual em Judá. Eu vou me ater a este episódio e trazer para a nossa reflexão alguns aspectos implícitos neste episódio e que nos dizem muitas coisas, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo, nós anunciamos o Evangelho do Cristo, sempre a partir de uma leitura desvinculada de vieses ideológicos, políticos, institucionais, enfim, aqui nós buscamos ler o Evangelho, interpretar o Evangelho a partir de sua essência, a partir daquilo que é mais substancial em sua mensagem. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos levar essas reflexões aqui desenvolvidas a um público, a um grupo cada vez maior. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, o rei Josias, que ascendeu ao trono de Judá ainda muito jovem, eu não diria nem jovem, ainda na infância, pois Josias nasce em 640 a.C. e ele ascende ao trono de Judá em 648, portanto, ainda uma criança, contando com seus poucos 8 anos de vida, e logo na adolescência, após o Bar Mitzvah, e eu digo adolescência aqui de forma bastante aberta, né, de forma bastante vaga, por assim dizer, porque o conceito de adolescência, nós todos sabemos, é um conceito contemporâneo. A antiguidade, e aqui nós estamos nos referindo ao 7º século antes de Cristo, a antiguidade não conhecia o conceito de adolescência. Isso não apenas no Oriente, mas também no Ocidente. O conceito de adolescência, que é um conceito ocidental, surge apenas na contemporaneidade, apenas no final do século XIX, início do século XX. É nesse período que nós começamos a reconhecer esta fase intermediária na vida do indivíduo, que faz a passagem da infância para a fase adulta. Mas nos dias de Josias, este conceito era um conceito ignorado, era um conceito desconhecido, tanto é que após o Bar Mitzvah, o indivíduo, por assim dizer, com seus 12 anos de vida, já era considerado adulto e responsável, legalmente se dizendo, portanto, sujeito passivo
de todas as consequências cabíveis se descumprisse a lei. Já era um sujeito de direitos e deveres. E Josias, na adolescência, após o Bar Mitzvah, já inicia um processo paulatino de reforma religiosa em Judá. Mas, em 622, portanto, quando Josias já gozava dos seus 22 anos de existência, ele vai iniciar uma reforma religiosa, espiritual, mais consistente, mais substancial. E esta reforma se inicia a partir do momento em que o sacerdote Eusias lhe traz um livro que Eusias havia encontrado no templo quando lá fora recolher o dinheiro arrecadado por meio dos dízimos e por meio do comércio que ali já se realizava. Vejam, Eusias entra no templo para recolher o dinheiro ali angariado por meio dos dízimos e por meio de outras formas comerciais ali desenvolvidas, ali realizadas. Veja, e aqui nós estamos diante de um elemento extremamente interessante. Eusias, o sacerdote, não vai ao templo para buscar a palavra. Esta estava esquecida. Esta estava perdida, esta estava relegada a um lugar de esquecimento, a um lugar de desdém, a um lugar de não existência. Eusias vai buscar no templo os valores angariados por meio do dízimo e de outras transações comerciais. A palavra estava perdida e este episódio é um episódio extremamente sintomático e extremamente atual. Haja vista que nós sabemos perfeitamente que em nosso contexto, em nosso meio, o cristianismo, tal qual praticado em boa parte pelas denominações brasileiras, e eu digo em boa parte porque não quero generalizar, mas confesso as exceções, quem vai na contramão deste espírito faz parte apenas de uma exceção ou de exceções, mas em termos gerais, este é o espírito que move boa parte da liderança evangélica em nosso país e em outros países do mundo. Vejam, o sacerdote vai ao templo não para buscar a palavra, porque a palavra já não era o centro, a palavra já não era o núcleo, a palavra já não era o cerne, o âmago, o ponto fulcral daquela estrutura religiosa. A palavra estava perdida e o que move o indivíduo ao templo e o que move o sacerdote ao templo é única e exclusivamente o dinheiro ali angariado, os valores ali angariados. Vejam, este ocorrido é um ocorrido que tem muito a nos dizer, haja vista que as relações que determinam, que movimentam, que motivam boa parte da liderança evangélica hoje em nosso país não são a palavra, o evangelho. Ora,
esta, quando é utilizada, não tem como finalidade levar o indivíduo a Deus, levar o indivíduo ao Cristo, mas apenas servir como meio para alimentar essa estrutura econômica e manter esta relação de poder que é estabelecida entre a liderança e os seus liderados. Ora, este é o espírito que move boa parte da liderança evangélica em nosso país. E Eusias ilustra perfeitamente isto. Eusias alegoriza perfeitamente essa ideia, este espírito. E ao chegar lá no templo e se deparar e iniciar esse processo de coleta dos valores ali angariados, Eusias encontra um livro perdido, e ele traz o livro até Josias e o entrega em mãos. Ora, isso se deu em 622 a.C., período em que Josias estava praticamente no ápice, no auge de seu governo. Período Josias foi contemporâneo do faraó Necau II, faraó egípcio, e contemporâneo de outras figuras emblemáticas nesta macro história, nesse período histórico não apenas oriental, mas também ocidental. Alguns anos depois, nós teremos a criação da filosofia no Ocidente, não é? Nós teremos, Josias é quase que um contemporâneo de figuras como Buda, Confúcio, Tales de Mileto e outros, Nabucodonosor e outras grandes figuras que fazem parte da história neste período. E quando Josias abre o livro, lê o livro, entende as suas palavras, Josias então rasga as suas vestimentas num gesto de lamentação, num gesto de pesar por se dar conta, por se convencer, por ter a sua consciência ampliada de que ele e Judá estavam muito longe do verdadeiro culto a Deus, da verdadeira liturgia a Deus, da verdadeira adoração a Deus. E a partir daí, Josias, inicia uma reforma, mas uma reforma calcada, estruturada, fundamentada, erigida sobre a lei, sobre a lei divina, sobre a palavra de Deus. Muito provavelmente o fragmento ou o texto que Eusias encontrou no templo era uma cópia, talvez, do livro do Deuteronômio, que traz que traz o núcleo da lei que Deus revelou a Moisés no Sinai e que Moisés transmitiu ao povo. Muito provavelmente foi uma cópia do Deuteronômio que Eusias encontrou no templo e apresentou a Josias. No momento em que abriu o livro, no momento em que leu o livro e que a sua consciência foi esclarecida, Josias então, lamentando, arrependido por estar distante dos caminhos de Deus, rasga as suas vestes e agora coloca o livro no centro do culto, no centro do templo, no centro de sua regência, e a partir daí inicia um processo de
de reforma religiosa, de reforma espiritual. Ora, este espírito de Josias, este espírito que inundou a alma de Josias após ler o livro, após entender o livro, após se abrir para a mensagem do livro, porque não basta lê-lo, é preciso entendê-lo, e entendendo, o indivíduo deve se abrir para a sua mensagem e aceitá-la, e acatá-la, e aderir-se a ela. No momento em que Josias lê, entende e se abre para o livro e deixa que aquela mensagem deixa que a mensagem tome conta de sua alma, Josias então revê os seus caminhos e procura orientar a sua vida e a vida daqueles que estavam sob a sua regência pelos caminhos de Deus, pela palavra de Deus, pelos desígnios de Deus. É este espírito, é esta alma, é este o coração do indivíduo que de fato quer ter com Deus um encontro genuíno, quer ter com Deus uma relação genuína, quer ter com Deus uma comunhão plena. Este indivíduo não faz do dinheiro o mecanismo que o liga, que o vincula ao culto, que o vincula ao templo, que o vincula à liturgia. Ora, o dinheiro passa a ser um elemento secundário, e o dinheiro é importante em termos de administração eclesiástica, porque ele permite à liderança que mantenha sua igreja aberta. Isto é importante, nós não negamos. Agora, nós aqui negamos, criticamos esta liturgia que faz do dinheiro um fim, que faz de um projeto de poder político o fim que torna o cristianismo apenas um meio para concretizá-lo. Quando a igreja, quando o cristianismo, quando o evangelho do Cristo se torna um meio para angariar riqueza, um meio para se concretizar uma estrutura de poder político, uma estrutura, um reino dos homens, e Jesus veio entre nós, esteve entre nós para concretizar o reino de Deus e não o reino dos homens, um reino político centrado numa ideia de poder político. E vejam, nós presenciamos recentemente em nosso processo político eleitoral quanto que a igreja, e notamos isso, continua muito forte em nossos dias, o quanto que a igreja está vendida, o quanto que muitas lideranças evangélicas estão vendidas a um projeto de poder, que é um projeto de poder político, que não tem nada com o espírito do evangelho, que não tem nada com o espírito daquilo que Cristo pregou. Fato é que esta liderança apoia um governo pró-armamentista, aliás, um modelo de governo indivíduo governamental que defende abertamente uma prática armamentista, que é uma contradição gritante em relação ao espírito do Cristo, que era justamente um espírito anti-armamentista, um espírito anti-violência, o espírito que diz a Pedro, coloque a tua espada na bainha, porque quem com ela fere, com ela será ferido.
ferido. Vejam, à medida em que essas lideranças se aderem a um modelo político que faz esse tipo de defesa, esta liderança já perdeu o contato com o livro, já perdeu o contato com o evangelho, já não vê no evangelho o meio que vai levá-lo ao Cristo, mas pelo contrário, faz do evangelho um meio que vai levá-lo a esta estrutura, a concretização dessa estrutura de poder, a realização deste projeto de poder, poder político, poder temporal. Ora, nós precisamos voltar a nossa alma para o evangelho, ler o evangelho, meditar no evangelho, entender o evangelho, estudar o evangelho e deixar que o evangelho do Cristo inunde as nossas almas, porque só assim nós teremos com Deus uma relação autêntica, uma relação que não é uma relação que não tem como finalidade o dinheiro ou a concretização de um projeto político temporal, mas tem como finalidade usufruirmos da vida abundante que Deus tem a nos oferecer e ao final dessa existência, gozarmos com Ele dos benefícios da redenção e da salvação que o seu Filho Jesus de Nazaré revelou ao homem. Ora, a Bíblia, o Evangelho de Cristo precisa voltar para o centro de nossa liturgia. Nós não podemos mais deixá-lo perdido no templo, entretidos com outras coisas, como dinheiro e política. A mensagem do Cristo deve ser resgatada. A mensagem do Cristo deve ser retomada. A mensagem do Cristo deve ser encontrada, buscada, encontrada e colocada novamente como centro de nossa liturgia. Só assim teremos vida com Deus, só assim teremos relação autêntica com Deus, só assim teremos intimidade e comunhão com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Se gostaram, deixem aí o seu joinha, o seu like e nos ajude compartilhando este espaço com outras pessoas. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.